O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, estamos na nossa caminhada para a Páscoa. Queremos percorrer este percurso de 40 dias em preparação para celebrarmos a vitória de Cristo e a vitória de cada um de nós, que somos seus discípulos. E a palavra de Deus nos ajuda nesta caminhada de conversão. A palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos mostra o caminho, a palavra de Deus mostra aquilo que nós somos e o que nós devemos ser. A meta a alcançar, o projeto que Deus tem para cada um de nós. Por isso, ao mesmo tempo que nós olhamos para nós e às vezes sentimos uma certa tristeza por estarmos muito aquém da nossa vocação, que é a santidade, ao mesmo tempo nós devemos nos sentir incentivados pela palavra e pela misericórdia de Deus, que nos convida a confiar nele e a certeza de que ele está conosco, que Jesus caminha conosco neste percurso. Devemos sempre pensar em Jesus e acreditarmos nele como Deus e como homem. Jesus assumiu a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado. Como homem, ele assumiu a nossa condição, as nossas dores, os nossos sofrimentos.
os nossos pecados. Aliás, o apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado por nós, carregou sobre si os nossos pecados, mas como Filho de Deus, como Deus, ele venceu o pecado. Jesus, de fato, assumiu a nossa condição humana. No passado, no início do cristianismo, havia alguns heréticos que diziam que Jesus tinha a aparência de homem, mas que ele não foi homem. Ele não assumiu, de fato, a nossa condição humana. Outros, ao contrário, diziam que ele era apenas homem, que ele não era Deus. E nós professamos que Jesus é realmente homem e realmente Deus. E é como homem que nós, então, entendemos as provações pelas quais ele passou. Domingo passado, nós ouvimos como Jesus foi tentado pelo demônio na sua humanidade. Mas ele, com a força do Espírito Santo e com a força de Deus e na sua condição de Filho de Deus, ele venceu o demônio. Jesus não podia ser derrotado, porque se Jesus cedesse ao pecado, ele teria fracassado na sua missão. Ele que veio para nos libertar do pecado, nos libertar do mal, ele mesmo se tornou vítima do pecado. Como ele iria nos resgatar? Como ele iria nos ajudar se ele mesmo não conseguiu vencer o pecado? E hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nos mostra Jesus transfigurado diante dos seus discípulos. Jesus vai enfrentar a morte. Jesus vai enfrentar o pior dos sofrimentos, o pior dos castigos, a pior das humilhações, que é o sacrifício, é a morte na cruz. E era algo tão terrível que ele mesmo pediu ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Portanto, Jesus sabia que os seus discípulos não estariam preparados para enfrentar aquele momento, que seria, repito, terrível até mesmo para ele. Ele vai precisar da força do Pai para poder enfrentar esse momento. Os discípulos de Jesus poderiam fracassar na sua fé. E de fato, quando Jesus foi preso, os discípulos, praticamente todos eles fugiram, deixaram-no com medo. Jesus então antecipa a sua glória, revelando-se aos discípulos Pedro, João e Tiago, para que, ao chegar o momento da cruz, eles se lembrem deste momento em que ele se transfigurou diante deles, mostrando que o final de tudo, a palavra final não será da morte, não será a derrota, mas será a sua vitória, a sua glorificação. Como homem, ele irá ser sacrificado, mas como Filho de Deus, ele ressuscitará. E Jesus tem ao seu lado Moisés e Elias, que representam o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Estão ali para testemunhar que o Antigo Testamento tinha uma missão de preparar o povo para a vinda do Messias,
assim nós vemos as profecias, principalmente de Isaías, do Antigo Testamento, a lei que prepara o povo, através da lei se faz uma aliança com Deus. Pois bem, tudo isso foi em vista da vinda daquele que realmente iria libertar o povo, queria conduzir o povo à salvação, queria conduzir o povo à comunhão plena com Deus, que o povo iria ser liberto dos seus pecados, que se estabeleceria uma nova aliança com seu povo. Portanto, chegou o momento dessa passagem. Moisés e Elias estão ali para testemunhar que esse momento chegou. De agora em diante, Jesus vai realizar todo o Antigo Testamento, aquilo que foram as profecias, o novo mandamento do amor, o novo regime agora da graça que Ele vai nos trazer. E não só, mas o Pai revela também aos discípulos de Jesus que Ele é o seu Filho amado, que Ele é o escolhido e, portanto, eles devem escutá-lo, devem segui-lo. Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, nós passamos também, todos nós, por provações, por dificuldades. Às vezes, nós somos tentados a desistir até da caminhada. Infelizmente, existem pessoas até que desistem da vida. Pois bem, Jesus mostra para nós que Ele também passou por tudo isso, mas Ele foi capaz de vencer, acreditando no projeto do Pai, com a força do Espírito Santo, e que Ele está conosco nesta caminhada. Como Ele disse, no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus nos afirma, vocês terão tribulações. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não passe por tribulação, que não passe por sofrimento. A diferença é que existem aqueles que, no momento da tribulação, da provação, não têm em quem confiar, perdem o rumo, desanimam e se perguntam para que serve a vida, que sentido tem viver numa situação dessa. Enquanto que nós cristãos, que acreditamos em Jesus, nós temos sempre um motivo para caminhar, para seguir adiante, porque a provação, porque a tribulação, vivida com fé, adquire méritos, e depois temos a certeza de que existe no final de tudo a vitória com Cristo. Quem sofre com Cristo triunfará, vencerá. Essa é a nossa certeza. E é por isso que nós devemos perseverar na nossa fé, na nossa caminhada. Não esmoreçamos, não percamos de vista a meta a qual somos chamados. E a vitória é o triunfo com Cristo. Foi para isso que Ele se entregou, foi por isso que Ele morreu. Em tudo isso se manifesta a misericórdia e o amor de Deus, e que nós não devemos de maneira alguma duvidar. Portanto, procuremos viver a nossa vida cristã como discípulos missionários de Jesus, vivendo de fato a nossa condição
O apóstolo Paulo, nesta primeira leitura que nós ouvimos, chama a atenção dos cristãos filipenses, dizendo que alguns deles se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Não são os pagãos, não são aqueles que não pertencem à comunidade cristã, são os cristãos, ele diz. Membros do corpo de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Isto é, são aqueles que, embora sendo cristãos, se comportam como se não fossem, se comportam como se fosse um pagão, como se não acreditasse. Portanto, se dá às coisas deste mundo. Ele diz, o Deus deles é o ventre. Isto é a comida, é a bebida, é o prazer desenfreado. E que o cristão deve, ao contrário, procurar viver com coerência, viver as virtudes, renunciando a tudo aquilo que fere a sua dignidade, a sua condição de filho de Deus, e que impede a realização do projeto de Deus na sua vida, na vida da comunidade. Acolhamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, este convite à conversão e a confiarmos no Senhor nosso Deus, no seu amor, na sua misericórdia. Ao mesmo tempo que nós somos convidados à conversão, somos chamados a acreditar na graça, no poder de Deus e ter a certeza de que nós podemos vencer os males, tudo aquilo que tenta impedir nesta nossa caminhada, que tenta impedir que nós alcancemos a meta, que é a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.